Bom dia a todos. Vamos agora, hoje, falar da chama violeta, né? A sessão de meditação com a chama violeta, que ocorre aos domingos às 15 horas na Ordem da Coroa. Algumas pessoas me perguntaram sobre a diferença entre a meditação transcendental e a meditação com a chama violeta. A meditação transcendental, ela faz a transmutação pelo sentido espiritual de padrões vibracionais mais elevados, em que a pessoa transcende para outro plano espiritual, né, para outra dimensão espiritual. É como se ela se transportasse a uma realidade de planos mais elevados. Na chama violeta também, e especificamente, ela é, como a própria cor violeta, é a cor da transmutação. Então facilita a pessoa a transmutar, mas ela não tem o mesmo significado da meditação transcendental, que te leva para outros patamares superiores das vibrações, né? Então a chama violeta, a chama de Saint Germain, é aquela chama que faz você fazer na sua vida as transmutações necessárias. Mas ainda essas transmutações ocorrem ainda numa mesma dimensão. Obviamente que toda transmutação provoca uma elevação do padrão vibracional e uma elevação espiritual. Já a meditação transcendental é mais profunda na transmutação para patamares superiores, né? Então você entra mais naquele sentido maior de vida. Então essa uma vida mais espiritual, digamos assim, né? Então você venha na chama violeta para aprender a transmutar, a vibrar a chama violeta, né? Nós temos aqui na ordem um tratamento de chama violeta, mas nós temos a sessão de chama violeta. O tratamento ela é feito através dos chelas, que emitem as suas vibrações, e pode ser feita por um chela apenas, né, um médium, digamos assim, com um lenço violeta. Você ali obtém pessoalmente transmutações daquilo que naquele momento está te incomodando na vida. É invocado inclusive Saint Germain, né, que é o que comanda essa chama violeta. Mas a sessão da chama violeta já é todo um tratamento, todo um ritual para que você possa meditar com a chama violeta. Por isso que a sessão se chama sessão de meditação com a chama violeta. O outro é tratamento de chama violeta. Isso é quando o paciente está intranquilo, não consegue ver muitas coisas diferentes e tal. Então a chama violeta é passada para o paciente para que ele possa transmutar esses sentimentos, né? Agora ele é que vai transmutar, ele recebe aquela vibração, mas ele vai estar numa vibração mais propícia a transmutar aquilo que naquele momento incomoda. É quando a gente passa a observar paradigmas diferentes para uma mesma situação, né? Aí você transmuta, porque você passa a ver diferente. Eu conto sempre aqui uma historinha, que não é uma historinha, aconteceu comigo. Há muito tempo atrás eu ficava irritado quando algum motorista que vinha por trás buzinava. E achava que era um apressado, que não tinha paciência com a gente, com as outras pessoas, e queria impor a sua pressa. Por outro lado, quando aquele camarada ficava na frente, né, aquele motorista ali emperrando o trânsito devagar, a gente já julgava logo que ele estava conversando com outro e não sei o que, enfim, a gente buzinava para ele andar mais rápido. Mas com as meditações, com uma maneira diferente de ver a vida, eu já tenho uma outra ideia a respeito disso. Agora você veja, a situação é a mesma, mas a maneira de ver eu transmutei, e isso não me aborrece mais mesmo. Me aborrece muito mais se tiver alguém no meu carro apertando a buzina para apressar o que está na frente ou se irrite com o que está atrás.
Me aborrece é a pessoa que está do meu lado, se tiver com essa postura, porque eu falo, poxa, calma, relaxa, né? Eu falo sempre assim, relaxa, né? Então, o que eu digo? O que está atrás buzinando, eu penso assim, é meu anjo da guarda que está me apressando, porque eu estou muito devagar e eu preciso chegar na hora certa, no lugar certo. Que lugar e que hora é essa? Não sei. É uma sinergia cósmica que me bota no lugar que vai fazer com que as coisas andem melhor na minha vida. Aí quando vem o sujeito que está na frente, né, o motorista, devagar, eu falo assim, é o meu anjo da guarda que está falando para mim, não seja tão apressado, espera mais um pouquinho, porque aquele tempinho que você vai levar a mais é o suficiente para você chegar no lugar certo, na hora certa. E aproveitar a sinergia da vida. Olha que bacana. Vejam como eu tirei de mim algo que me adoecia, porque todo sentimento de irritação, de raiva, de julgamento com o outro, né? Porque você imagina logo alguma coisa, esse julgamento faz mal para a saúde. Você joga muita adrenalina no corpo, muitos corticoides, vai viver menos ou vai viver com doenças que vão surgindo e você não sabe por que elas surgiram. E quando você faz esse sentimento pensando no anjo da guarda, o que é anjo da guarda? É um conjunto de energias que estão te dando uma atenção. E o próprio anjo mesmo, figuras divinais que podem vir em seu auxílio e colocar você naquilo que você precisa, né? Então, é a mesma coisa quando você no trem, no metrô, por exemplo, você sai correndo desembalado para pegar um trem, quase se acidentando. Já vi gente ficar preso na porta do trem, um risco de vida muito grande, porque apressou para ir. Espera um pouquinho mais, pega o outro trem. Você vai encontrar quem devia, ou de repente não encontrar quem não devia no trem que você estava apressado para pegar e ainda correr o risco de vida, de cair, de se machucar, de bater com a cabeça, enfim. Então, relaxa, deixa fluir, faz o que tem que ser feito, mas flua os seus movimentos, não se apresse com nada, mas não fique parado esperando qualquer coisa. Vá em frente, vá caminhando. É o caminhar que faz o caminho, mas nunca se apressa. E nesse exemplo, por exemplo, da buzinada, eu já tive um caso concreto de uma pessoa conhecida que é muito irritado, que quando buzinaram ele mandou passar por cima, quando o carro que estava atrás emparelhou com ele, a esposa achou que ia sair uma briga ali, uma coisa confusa, ele já é uma pessoa com uma certa idade, e a pessoa do carro do lado, ao invés de xingá-lo, quis mostrar a ele que ele estava com a chave do carro no porta-mala. Olha só como é que é. A gente julgando o outro por um lado negativo e ele querendo nos ajudar. A gente tinha que ter gratidão por ele e não uma irritação. Então, tudo pode acontecer, né? E a pessoa pode buzinar por um desvio de atenção e bater na buzina, uma criança pode ter encostado no volante e ele não está necessariamente apressando a gente. Mas então, se você tiver o sentimento que quem fala com você não é um apressado, nem é como a gente na minha época chamava de murrinha, é o cara que andava muito devagar, naquela época era chamado assim, hoje já tem outros nomes. Mas eu penso no meu anjo da guarda, penso nas minhas forças crísticas, penso em Deus, penso em quem está me auxiliando. Então nunca penso que aquilo está acontecendo para eu me irritar, porque não há motivação. Agora, vou mais uma vez falando no trânsito e na compreensão, a gente vê que aqui no Brasil os motoqueiros são muito indisciplinados, concordo. Esse negócio de motoqueiro vir correndo pelo meio dos carros, né? Isso é um negócio que é perigoso para eles e para as pessoas, né? Volta e meia tem um acidente de moto, ou a moto entra debaixo de um caminhão, ou atropela alguém. Mas antes eu ficava também um pouco irritado com isso. E não favorecia, não deixava eles passarem, porque eu achava que eles tinham
que andar direitinho igual carro, né? Que anda em 2, 3 motos na mesma linha, mas sempre atrás de um carro, nunca querendo passar. Mas depois eu pensei, o trânsito das grandes cidades é realmente caótico, é demorado, é lento. E eu comecei um dia a olhar que é tudo rapaz novo. Você vê que a idade média de motoqueiro é dos seus 20, 20 e poucos anos até os 40, 30 e poucos, né? São jovens. E esses jovens estão trabalhando pela vida, muitos estão trabalhando mesmo, né? Embora a gente veja assaltante de moto, nós não vamos dizer aqui de uma forma totalmente ridícula que todo motoqueiro é um assaltante, óbvio que não é. Eu não estou aqui justificando proteger assaltante, então esse está fora de cogitação. Mas vamos pensar na grande maioria das motos que hoje, se bobear, tem mais moto do que carro. Então, esses motoqueiros são trabalhadores, são entregadores, são pessoas que vêm trabalhar de moto porque o carro ou a condução não é apropriada, né? Então a moto é um veículo mais barato, o consumo do combustível é mais barato, ou seja, gasta menos, e ele logicamente ele não está passeando. Um motoqueiro numa linha vermelha de noite, e passando lá com as suas mochilas, com as suas coisas, ele não está ali para passear, ele está ali para voltar para casa, para descansar depois de um dia árduo de trabalho e tal. Então eu passei a pensar diferente, a pensar não na moto, no motoqueiro, mas no ser humano que estava ali em cima daquela moto. Aí eu falei, pô, o que eu ganho dificultando? Eu não vou melhorar o trânsito, eu não vou facilitar nada, eu não vou, porque se é alguém que tenha que mexer com essa situação, é o poder público, se isso está totalmente errado ou está prejudicando muito. E depois eu observei, todo mundo já sabe que motoqueiro passa pelo meio mesmo, então que preste atenção ao abrir a porta, que preste atenção ao atravessar uma rua numa fila de carro. Então também vamos olhar um pouco a sociedade, ela se organiza desorganizada, mas é assim que funciona. Então não cabe a nós o julgamento, nem cabe a nós ser o vestal que vem arrumar a sociedade. Hoje está até em moda, né? De vez em quando aparecem uns vestais aí que, enfim, tem muita coisa para falar deles, mas que eles acham que são os que vão acertar as situações. Então, o que a gente tem que fazer é pensar no ser humano. Então agora o que eu penso? Aquela pessoa que está ali, de repente é um farmacêutico que sai com pressa para entregar um medicamento para salvar a vida de alguém, olha só. Já pensou se eu estivesse impedindo ele de passar, e exatamente aquele tempo que ele perdeu comigo, o remédio não chegou na hora para salvar uma vida? Olha só, pensa direitinho. Se você tivesse certeza que você causou isso, no mínimo ficaria com algum remorso, não é? Então, antes que eu possa estar sendo injusto, ou até é um motoqueiro que tem o compromisso no seu trabalho de entregar as coisas no tempo certo e que possa ser punido se atrasar naquele trabalho. Então eu também prejudiquei a vida daquele motoqueiro. Agora, eu vou julgá-lo, ele está certo ou está errado de andar pelo meio dos carros? Não, talvez esteja, poderia talvez até andar um pouco mais devagar, mas eles usam o sistema do bibi, aquela buzininha que é chata para banho, mas eu já faço conta que é música. Eu imagino assim, esse bibi é uma sinfonia de Beethoven. Aí eu vou ficar tranquilo, não esquento com isso. Ou seja, ela não entra no meu ouvido, ela entra no meu ouvido, mas ela é processada, transformada na sinfonia de Beethoven e entra no meu coração tranquilo. Entendeu? Então, eu não tenho mais aborrecimento em trânsito há muito tempo, aliás. Raramente eu me irrito com alguém, saio, porque não adianta nada, entendeu? Se alguém me xinga, porque também não está com essa visão do anjo da guarda. De repente, sou eu o anjo da guarda. Aí o outro passa reclamando, até mesmo os motoqueiros. Motoqueiro é fogo. Se você tiver um pouquinho para cá, ele já faz um abano de mão assim.
Antes eu ficava assim, poxa, se eu tivesse uma moto eu ia atrás dele. Não, hoje eu penso que eu não iria mais atrás dele, porque hoje eu penso diferente. Então, eu me livrei do problema. Olha só como é que é aquela questão que eu falo sempre aqui para vocês. Não existem problemas, existem situações. O problema é a nossa cabeça, como a gente vê a situação. E aí, olha só que beleza. Eu não me aborreço no trânsito. Alguém dá uma fechada, coitado. De repente, brigou com a mulher, brigou com o marido, de repente está com um filho doente, não está nem aí, perdeu um parente, qualquer coisa assim. Eu olho sempre um lado positivo para que a pessoa, ou mesmo ele fez uma falha que eu provavelmente já devo ter feito há muitas, porque todo mundo se acha o melhor motorista e acha que ele não cometeria aquela falha, aquela falta. Então o julgamento, olha o julgamento outro aí, ó, toda hora aparece o julgamento como nosso algoz, porque quem julga é quem fica mal. Então, gente, vamos agora olhar os anjos da guarda que estão na nossa vida. O atraso é seu amigo. Óbvio, você vai fazer tudo que é possível para chegar na hora, para cumprir seus objetivos, faça o que tem que ser feito, mas não se irrite com esses atrasos. Não se irrite com ninguém por ter te causado algum atraso. Com certeza você vai descobrir lá na frente que aquele atraso foi seu amigo. Então vamos pensar mais humanisticamente, com mais amor, com mais solidariedade, com tudo, com compreensão, com todos os valores divinos que só faz melhorar a nossa vida. Então por hoje eu desejo a todos muito patai. Paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Meu mais profundo namastê.